Boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero deixar aqui uma palavra para a nossa meditação que se encontra no livro de Mateus, capítulo 8, e o verso 23, que vai dizer assim a palavra do Senhor. E entrando ele no barco, e seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, ele, porém, estava dormindo. Palavra gloriosa, da parte do Senhor, a qual a palavra vai nos dizer que Jesus, ele cansado de uma viagem que ele tinha feito a obra, pois sabemos que o nosso Jesus Cristo, ele foi o maior missionário, o maior pregador da palavra de Deus. E a Bíblia diz agora que ele entra no barco e ele vai se deitar, porque como homem, ele estava cansado e ele se deita, enquanto os discípulos começam a remar o barco, quando de repente a palavra do Senhor diz que se levantou uma tão grande tempestade. A tempestade não era pequena. A Bíblia diz que a tempestade era muito grande, tão grande que quase o barco ia se quebrar. A Bíblia diz que naquele momento os discípulos se apavoraram, ficaram sem saber o que fazer. Não é diferente em nossas vidas. A tempestade que é tão grande que se levanta em nossas vidas, que a gente fica até sem reação, sem saber o que fazer, sem saber a atitude que tomar. Mas mais adiante o Senhor, ele vai nos ensinar o que fazer diante das tempestades. Porque tem tempestade que até nos deixa desfalecido, nos deixa enfraquecido, tira nossas forças, nos deixa até sem reação. E a palavra do Senhor diz que as ondas começaram a entrar dentro do barco e os discípulos se apavoraram porque eles tiravam a água, mas a tempestade se elevava cada vez mais. E a palavra do Senhor diz agora que eles começam a gritar, chamar por socorro. Aí está aí a receita da parte do Senhor. Quando não haver mais força, quando você não sabe mais o que fazer, você peça a direção ao céu. Ore a Deus, porque Deus, ele tem a direção e ele é socorro bem presente nas horas de angústia, nas horas de tribulações, nas horas da tempestade. Porque do mesmo jeito que ele acalmou a tempestade ali quando os discípulos estavam no mar, ele também acalma as tempestades que se levanta na minha, na tua vida, na minha, na tua casa, na tua parentela. Aonde quer que seja a tempestade, a material, a espiritual, a mental, seja qualquer tempestade. Aleluia, pode estar grande como for, mas o nosso Jesus, ele ainda acalma a tempestade, ele ainda traz bonança, glória. A Bíblia diz que os discípulos se apavoraram dizendo: Mestre, não te incomodas que perecemos? Nós vamos morrer. Não é assim? Às vezes a gente diz: Senhor, será que eu vou morrer nessa prova? Nessa provação não vai ter fim? Glória a Deus. E a Bíblia diz que quando ele clama, o Senhor se levanta, calmo, sereno, diz ao mar que se aquiete, que o vento também se aquiete. E a palavra do Senhor diz que ele trouxe uma grande bonança diante daquela dificuldade, diante daquele reboliço, daquela tribulação que estava havendo sobre aquele lugar. Tem ambiente, às vezes, em nossas vidas, em nossa casa, em nossa vida espirituais, que a turbulência é tão grande que pensamos até que vamos morrer. Mas o Senhor, quando a gente chama Ele, Ele vem acalmar o vento e a fúria do mar para nos dar vitória. E os discípulos se maravilharam dizendo: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? E o Senhor disse: por que temeis, homens de pequena fé? Então nesta tarde, eu não sei qual é a tua tempestade, seja na enfermidade, seja tribulações que se levantam, aleluia, mas clame, porque o Senhor, ele ainda traz bonança, ele ainda aquieta o vento e o mar, e ele traz uma grande bonança para nos dar vitória, amém? Que o Senhor te abençoe. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, e o Senhor ainda aquieta a tempestade para nos dar vitória.